live, né? Nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok. A Escola Bíblica, hoje nós estamos, né, juntos estudando o livro de Romanos, né? Romanos, capítulo 3, no dia de hoje. Então, eu vou dar alguns minutos para você poder se organizar. Tá começando a chegar aí para vocês as notificações de que a gente está entrando mais uma live, né, de estudo bíblico. Nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok. A Escola Bíblica, ela acredita em cursos, né, estudo bíblico totalmente, né, gratuito, onde você consegue estudar a Bíblia junto conosco, onde você consegue entender melhor a aplicação da Bíblia para os dias de hoje, a aplicação da Bíblia no cotidiano, que você possa treinar, né, esse olhar de estudar a Bíblia junto conosco, estudar a Bíblia aí na sua casa, estudar a Bíblia com os seus filhos, com os seus familiares, e também motivar, se na sua igreja, né, ainda não existe ou não tem mais estudo bíblico, que você possa puxar esse tema, né, dentro da igreja, dentro das instituições, para que você possa estar estudando a Bíblia junto conosco, tá? Habitue a estudar a Bíblia por si, né? O domingo, ele é muito pequeno, é um prazo muito pequeno nos cultos. Às vezes tem muitas congregações, tem vários, né, setores, tem o setor das mulheres, tem dos homens, tem os departamentos, então às vezes fica muita coisa para um dia só, e a palavra, ela fica muito reduzida, né, ela fica insuficiente como alimento para mim e para você, tá guardando essa palavra dentro do nosso coração, então que você possa se habituar a todos os dias se alimentar da palavra de Deus, que você possa se habituar todos os dias orar todos os dias, interceder, jejuar, né? Tá colocando a sua vida para ter um relacionamento com Deus. Nós já estamos aí com algumas pessoas entrando. Eu quero desejar a paz do Senhor para todos vocês. Quem já é as carinhas conhecidas aí, a paz do Senhor, que já está conosco desde as lives de Provérbios, já está conosco, passou aí nas lives de Eclesiastes, esteve junto conosco em Jó, né? Se você não esteve conosco, se você ainda não segue a Escola Bíblica Casa de Zadok, você possa procurar depois lá no YouTube, Escola Bíblica Casa de Zadok, lá no YouTube. Nós temos todos os estudos bíblicos, pregações, louvores, temos seminários, temos palestras, que você possa se alimentar da palavra do Senhor. Lembrando que o foco de todos os estudos, a base de todos os nossos estudos é a Bíblia, tá? É a visão do que a Bíblia fala para mim e para você. Lá, eu tô fazendo uma pequena mudança, eu tô tentando separar por playlist os livros da Bíblia. Então, vocês vão ver que lá já mudou, você consegue selecionar a playlist de Jó, aí vem todos os estudos de Jó, você já tem a playlist aí de Romanos, e aos poucos eu já tô fazendo essa mudança para que você consiga pesquisar por playlist o tema que você quer estudar. E você tiver alguma sugestão para a gente melhorar, né? Ou temas que você sugere para que a gente traga aqui de estudo para você, você pode comentar aqui, você pode comentar no YouTube, que a gente está sempre acompanhando, tá bom? Eu vou fazer uma pausa, que eu vou chamar a pastora Nayara, vai estar junto conosco no estudo hoje, tá? E aí, enquanto eu chamo a pastora Nayara, eu abro aqui para a minha Bíblia para vocês. Hoje eu vou com a Bíblia da NAA, tá? Muito linda, faz isso assim. Deixa eu só arrumar aqui. Agora foi. Pronto. Paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Ela caiu. Eu perdi o pedestal. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Ela tá certo. Quero mais uma vez cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Nós estamos aí agora iniciando aí o livro de Romanos. Vamos retornar ao estudo do livro de Romanos. Hoje nós vamos ler Romanos capítulo 3. Mas eu quero aproveitar a oportunidade de te convidar a conhecer o nosso canal lá no YouTube.
Escola Bíblica Casa de Salão. Lá no nosso canal no YouTube nós temos os livros que as lives passadas, né, nós já temos o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, nós terminamos o livro de Jó, né, já está completo lá, e já tem o Romanos 1 e o Romanos 2. Então você que está entrando aí pela primeira vez, está acompanhando, quer assistir às lives, porque assim que a live termine, irmãos, achamos e colocamos ela completa lá no YouTube, que para você que está nos acompanhando, às vezes você não pode ficar até o final, ou então você começa, né, já pega ali no meio e quer assistir desde o início. Nós temos ela completa lá no YouTube. Então, terminado esse aqui também, nós vamos colocar lá para você, se você quiser assistir, quiser fazer qualquer pergunta, nós estamos acompanhando aí pelos comentários, tá? Se nós não conseguirmos, né, responder hoje, próxima live, quando nós fazermos as dúvidas. O nosso intuito como escola bíblica é proporcionar a você o incentivo de você estudar a Bíblia. Nós somos uma escola gratuita, nós não cobramos nenhum tipo de estudo, nenhum tipo de aula, nós compartilhamos, nós somos, você vê nós duas aqui, mas nós somos um grupo, somente nós duas, nós somos um grupo de freires, e o nosso intuito é oferecer estudos bíblicos e incentivar você a estudar a Bíblia, ou em grupo, você fazer um grupo da sua família, um grupo com seus amigos, com as pessoas do trabalho, um grupo da igreja, mas principalmente para você fazer isso na sua casa, você e Deus. É importante que isso aconteça. É importante que você tire um tempo para você cultuar o Senhor e também de estudar a palavra, de você estudar a Bíblia. É importante nós termos esse tempo com Deus e com a leitura bíblica, como a Bárbara falou. Às vezes o tempo da igreja é muito pequeno e ainda existem igrejas que têm estudos bíblicos, né? Escola dominical, algumas hoje já por causa de várias situações já não tem estudo bíblico ou curso de doutrina ou escola bíblica, como você queira chamar. Então assim, é importante que você tenha esse tempo de você estudar, de você ter essa proximidade com a palavra de Deus. É muito importante. Então nós estamos aqui para incentivar. Não somos donas da verdade, não queremos que você veja os nossos estudos e aceite do jeito como está. Não. Estude. Se você tiver alguma dúvida, alguma discordância do que está escrito, aí você pode vir. Nós vamos ter o maior prazer de conversar e de nós batermos esse papo juntos. Bárbara, o seu áudio está baixo. Não está dando para te ouvir. Tá me ouvindo melhor agora? Agora estou. Faz o seguinte, fecha o meu microfone e deixa só o seu para ver. Deixa eu fechar aqui. Então, lembrando que sempre que você for estudar a Bíblia, separe um tempo para você orar, pedir a Deus sabedoria, para que Deus possa te direcionar como estudar a Bíblia da melhor forma, como você entender. Busque, né, da parte de Deus, não só você estudar a Bíblia, mas você saber o porquê. Por que está escrito, qual é o contexto da época, o que estava acontecendo na época que aquele livro foi escrito. Isso vai te esclarecer muito a respeito do que realmente a mensagem quer falar. No caso de Romanos, existe todo um contexto da época, existe um direcionamento para a igreja da época e existe a aplicação para os dias de hoje. Então, que você possa aprender, né, a estudar o texto, de preferência, não só um versículo isolado, o capítulo inteiro, um capítulo antes, um capítulo depois, para que você possa entender o que Deus quis falar naquela época e qual aplicação você pode fazer para os dias de hoje, tá bom? Então, já conversamos aí. Creio que você já separou sua Bíblia, você já separou o seu caderno, a sua caneta para você fazer as suas anotações. Vamos juntos orar. Então, curve a sua cabeça por um instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, pelo teu cuidado. Muito obrigado, meu Deus e meu Pai, pelo dia de hoje, pela oportunidade de juntos estudarmos a tua palavra. Pai, nos direciona, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós venhamos conseguir ouvir a tua voz e entender a tua palavra. Repreende pelo poder do sangue de Jesus toda distração, tudo aquilo que o inimigo venha tentar fazer, Pai, para impedir que a gente entenda o que o Senhor está falando. Que
Que o Teu Espírito Santo, da mesma maneira, Pai, que tem liberdade aqui neste lugar, aonde esse vídeo chegar, Pai, que a Tua presença também chegue. Pai, quebra, Senhor, tudo aquilo, meu Deus e meu Pai, que não provém de Ti. Que o Senhor tenha liberdade para curar, libertar, transformar as nossas vidas, Pai. É o que eu te peço, pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então é isso. Que você possa abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 3. E aí nós vamos ler juntos. Deixa eu ler aqui junto com você, tá bom? Versículo 1. Qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Paulo levanta essa questão, né? Versículo 2. Muita sob todos os aspectos e principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Versículo 3. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Ele questiona. Versículo 4. De modo nenhum, seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito. E aí eu vou parar aqui para a gente fazer uma introdução junto com vocês, tá bom? Esse capítulo 3 de Romanos, né, ele ali é Romanos 3, Romanos 4 e Romanos 5, ele vai trazer uma explicação muito importante para nós no meio protestante, para o nosso entendimento acerca do que é o Evangelho, que é a justificação, né? Porque fomos justificados pela fé. E aí Paulo dá uma aula, né, usando termos até jurídicos, né, para explicar, tanto para os judeus como para os gentios, o peso do sacrifício de Cristo e como isso vem para nós nos dias de hoje. Então, assim, capítulo 3, para você poder entender, aí eu te convido a você lá no YouTube, porque ele é a continuação do capítulo 2, porque Paulo termina o capítulo 2 falando sobre a circuncisão, né, como a circuncisão ela era importante no tempo da lei. E aí ele continua falando que ele está pregando, ele está escrevendo a carta, né, para a igreja que está em Roma, e a igreja que está em Roma, ela é uma igreja que tem tanto judeus como gentios, e essa mescla, ela estava ocorrendo em algumas situações. Então, assim, nós tínhamos os judeus que estavam aí, alguns ainda estavam presos na lei, e nós tínhamos os gentios que não tinham a mínima noção de muitas coisas que os judeus estavam cobrando deles, como é o caso da circuncisão. Para o judeu, a circuncisão ele era o maior ato de compromisso com Deus. Era aliança com Deus. Então, eles não entendiam como alguém que fazia parte da aliança com Deus não passasse pela circuncisão. Então, até mesmo, eles não queriam nem ter comunhão com as pessoas que não estivessem com a circuncisão. Então, Paulo vai falar sobre uma circuncisão muito profunda, que não é a circuncisão da carne, é a circuncisão do coração. E aí ele começa o capítulo 3... fala bem assim, olha, eu sei que muitos creram, né, no que estava escrito. Ele falou assim, mas aqueles que não creram, aqueles que são incrédulos, será que eles colocam essa dúvida na fidelidade de Deus? Ele fala, não, assim como está escrito, né, que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Esse está escrito, né, está lá em Salmos. Agora eu não me recordo qual capítulo e qual versículo, mas está em Salmos esse dizer, que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E aí Paulo fala bem assim, olha, para que sejais justificado em suas palavras e venças quando fores julgado. Ou seja, quando você coloca essa na divergência, quem está certo e quem está errado, ele fala que Deus seja verdadeiro. Ou seja, não é que ele está invalidando a circuncisão, não é que ele está dizendo para os judeus que se circuncidaram ou se continuavam se circuncidando, que eles estavam errados. Ele só estava dizendo assim que a partir do Evangelho, a partir da morte e ressurreição de Cristo, ele falou assim, existe agora um novo entendimento. E que entendimento é esse? Ele falou um entendimento em que a lei ela se torna inapta. Ela se torna, vamos dizer, ela não se torna uma totalidade, ela não é mais suficiente. Ela não fica mais suficiente, porque quando a lei foi escrita, ela foi lei para os judeus. Então fazia sentido para os judeus. Os judeus entendiam da circuncisão, eles entendiam, só que agora Paulo vai falar assim que o que Cristo fez, ele transcende as paredes do judaísmo.
ele transcende a circuncisão, fica muito maior. Então, assim, a igreja, ela estava se prendendo a ritos da lei, né? Olha, você não faz isso, você não cumpre aquela lei, você não cumpre aquela regra, e eles estavam deixando o que era de importante. Se nós formos olhar para o dia de hoje, a gente vê assim como o nosso meio é muito diferente, né? Um grupo pensa de um jeito, outro grupo pensa de outro, e às vezes se nós ficarmos presos a esses ritos, a essas leis, a gente muitas das vezes esquece aquilo que é o essencial, né? E aí Paulo vem falando sobre a justificação da fé. Por quê? Porque o judeu, ele era justificado quando ele obedecia à lei, né? Quando ele obedecia à lei, quando ele subia ao templo, quando ele fazia todas as regras ali impostas pela religião, pela cultura do judeu. Então ele se sentia justificado. Só que aí Paulo vem falar assim, olha, o que Cristo fez, ele transcende essa justificação do rito, porque esse rito, ele só faz sentido para o judeu. O gentio, né, os gregos, os bárbaros, os que estavam vindo, eles não fazia sentido a circuncisão para eles. Então, assim, Paulo agora ele tem uma responsabilidade de pregar para os dois públicos, e para ele entender. Então, o capítulo 3, ele é muito importante no livro de Romanos, porque ele vem falar exatamente sobre a importância da morte e ressurreição de Cristo, o que é a graça do Senhor. E aí ele coloca, aí eu quero que você imagine aí uma ponte, né? Ele vai falar assim, olha, a ponte para a salvação é o favor que Deus fez, e esse caminho foi a cruz de Jesus. Então, assim, este meio foi Cristo. E você só passa essa ponte por causa da fé. Então, em nenhum momento você vai ver Paulo falar assim, olha, você passa por essa ponte porque você orou, você passa por essa ponte porque você fez todos os cultos, porque você fez todas as ceias. Não, ele fala assim, é pela fé pelo que Cristo fez, é pela fé, pelo favor que Cristo fez, através da misericórdia de Deus, da graça de Deus. E aí ele corta, né, qualquer participação humana que possa existir dessa parte da salvação. E ele usa esse termo de justificação, que nós vamos falar mais um pouquinho dele, quando chegar ali no versículo 21, mais ou menos. Ele usa esse termo, que esse termo é tão termo jurídico, né? Roma tinha muitos tribunais, era ali que eram feitas, né, as causas, eram julgadas as causas, e ele usa esse termo, que é um termo muito interessante, porque é este capítulo, irmãos, que vai fazer uma base para a nossa fé protestante. Um dos nossos 5 pilares, né, que é justificado pela fé, pela graça, ela vem deste capítulo. Então, como é importante nós conhecermos esse capítulo no tocante de que você não tem participação nenhuma na salvação, no sentido de porque você mereceu, porque você fez melhor, porque você é muito bom, porque você cumpriu tudo. Essa ponte, ela é atravessada pela fé. E essa ponte, ela é construída pelo que Cristo fez. E ela só é construída porque foi a graça de Deus. Tá vendo que não cabe eu e a Bárbara nessa história? Não tem nada. Então, assim, esse evangelho que te faz merecedor, esse evangelho que te dá um cartão, olha, você trabalha horas de trabalho, você trabalha, vai acumulando lá no cartão, e na hora que você quiser pedir uma coisa para Deus, você vai lá e apresenta o cartão com horas trabalhadas. Esse evangelho é mentiroso, não tem isso, não existe isso. Se eu e você acharmos em algum momento que nós tivemos participação nessa ponte, não tínhamos. Foi Cristo que constrói essa ponte, e eu e você só conseguimos caminhar ela mediante a fé. Se não houver fé, se não tiver fé, eu e você não conseguimos atravessar essa ponte da salvação. E essa fé, ela só vem pela graça de Deus. Não é nem mérito nosso, irmão. Até o mérito de crer não é mérito nosso. E é interessante, irmãos, porque isso que a Nayara está falando, Paulo bate essa situação no livro de Romanos muito forte, porque além de ser muito fixado na mente deles em Roma, essa questão do julgamento, do merecimento, você ser um cidadão romano, você era tratado diferente. Então você tinha um tratamento diferente só pelo fato de você ter aquela nacionalidade, e você também ter algum tipo de mérito de construir algo, né? Como a Nara falou, o judeu, ele vem de uma
de uma lei, de uma construção, imagina desde Gênesis, né, até chegar ali Malaquias, até todo o livro do Antigo Testamento, ele vem dando essas regras de vida para que você possa, da lei, para que você possa alcançar algo da parte de Deus. E eu acho engraçado que é muito bonito quando ele se refere, ele fala, olha, é loucura. Porque imagina você chegar para uma pessoa, né? Quem aqui tem parentes ou familiares ou conhecidos que são advogados, imagina você chegar para um advogado e você falar assim, olha, rasga toda a Constituição, toda a lei, tudo que você conhece, porque veio um homem, entendeu? E ele falou que você não precisa fazer mais tudo isso, você não precisa seguir mais tudo isso para você merecer. Que o fato dele ter vindo, a presença dele, ele vai pagar, né, o preço pela nossa vida. Basta você crer para você ser alcançado pela graça. E eu acho muito bonito, porque se você for pensar nisso, na forma com que Jesus vem e se apresenta, não há lógica, não há merecimento, como a Nayara falou. E aqui no capítulo 3, nos primeiros versículos, ele vai falar, olha, qual é, aqui versículo 1, né, ele já começa, qual é então a vantagem do judeu? E aí ele mesmo responde que há uma necessidade do judeu, de Deus ter vindo para os judeus, né, deixado aquela lei, para mostrar que Deus deu toda uma oportunidade. Mas mesmo assim, eu e você não somos capazes de seguir. Ele deixou toda uma lei, mas passou geração, entrou geração, passou geração, e o ser humano não foi capaz de, por si mesmo, se salvar dos seus pecados. Então, se você até hoje não ouviu essa explicação, se até hoje você não entendeu, Deus teve um povo favorito, teve, não na questão de ser favorito, mas na questão de ter a oportunidade de se aproximar de uma forma diferente de Deus, ter a oportunidade de conhecer Deus e ter a oportunidade de ser exemplos para toda a nação, para todo o mundo, de que Deus queria e quer um relacionamento conosco. Então, imagina aí eu e você, que hoje essa responsabilidade, ela deixa de ser só dos judeus e ela começa a ser uma responsabilidade de todo aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, assim, existem pessoas que têm uma vida com Cristo justamente para que o mundo possa ver que há uma diferença quando você tem o Senhor como Senhor e Salvador. Era essa referência que os judeus tinham a oportunidade de ser. Por que eu digo tinham? Se você que é novo convertido, às vezes você ainda não teve a oportunidade, mas um livro muito bom para a gente ver a aplicação da lei e o porquê que Jesus veio por graça e por misericórdia, é o livro de Juízes. Você vai ver que entra rei, sai rei, entra juiz, sai juiz, entra fulano, sai fulano, faz guerra, mas peca contra o Senhor. Uns seguem, aí tem um tempo de paz, aí vem outra geração, já vira, faz outros ídolos para si. Então, eles demonstram para mim e para você a necessidade de Jesus, a necessidade de um Salvador. Porque, repito, por si só, eu e você, nunca conseguiríamos alcançar Deus. Por quê? Porque o pecado não nos deixa. O pecado, a vontade de fazer o que a gente quer para si mesmo, a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, a sua vontade de você ser maior do que o outro, de você ser melhor, tudo que gera em torno do pecado, o orgulho, a corrupção, a briga, a morte, tudo destrói o nosso relacionamento com Deus. Então, Paulo, ele destaca, e aqui no Romanos capítulo 3, ele destaca isso para mim e para você muito forte, porque não há outra justificativa além de Cristo. E aí ele continua falando assim, e então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? E Deus, ele é justo, graças a Deus, independente de mim e de você.
ele é fiel, ele não cancelou os planos dele, porque imagina só, a promessa de Jesus Cristo, ela começa lá em Gênesis com Eva. Então Deus, ele começa com a promessa ali, já com o plano perfeito. Imagina se de Gênesis até Malaquias Deus desiste porque nós fomos infiéis, porque nós não conseguimos cumprir a lei. Imagina se Deus fosse assim e simplesmente cancelasse os planos dele. E é justamente isso que é bonito da graça, porque mesmo na nossa incapacidade, mesmo na nossa infidelidade, mesmo quando não conseguimos cumprir a lei, não conseguimos educar os nossos filhos para crer em Cristo, não conseguimos educar a nós mesmos para seguir a lei, Cristo, ele vem e ele fala, olha, é pela graça, é por crer em mim, é pela minha misericórdia, porque se não fosse isso, vocês não conseguiriam. E aí ele vai citar o que a Nayara falou, fica em Salmos, ele cita 3 versículos base, Salmos 14, Salmos 53 e Isaías 59. Ele vai citar aqui no início, falar assim, se Deus verdadeiro, seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Versículo 5, eu vou ler com vocês do 5 ao 8. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. Versículo 6. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? Ele pergunta. Versículo 8. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom. A condenação desses é justa. Deixa eu só ligar aqui. Quando Paulo ele começa a fazer esses questionamentos, né, ele está aqui fazendo a introdução exatamente da justificação, e ele começa a fazer algumas indagações. Ele fala, olha, versículo 5, mas se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, o que nós diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Ou seja, ele começa aqui a fazer a introdução e ele começa a perguntar, para trazer a reflexão, seria Deus injusto por estar replicando a sua ira? Seria Deus, como Deus vai provocar essa ira, porque era isso que merecíamos, né? A ira de Deus. E aí eu ressalto o que eu falei na live passada, as pessoas perguntam assim, você está sendo salvo de quê? Eu fui salvo de que eu bebia, porque... Não, você foi salvo da ira de Deus. E aí Paulo exatamente está falando sobre isso. Por quê? Porque o judeu, ele imaginava que porque ele estava cumprindo todos os ritos, ele estava desviando a ira de Deus. Ou seja, olha, Deus não tem por que ficar irado comigo não, porque eu cumpro todas as regrinhas. Então Deus não pode ficar irado comigo. Aí ele vem e pergunta, então Deus é injusto de lançar a ira dele sobre você? E aí Paulo joga, irmão, uma verdade assim no ventilador que eu acho maravilhoso, que é esse capítulo 3, porque ele fala que não vai sobrar nenhum. Não vai sobrar nenhum, falando, mas nenhum. Agora você imagine para aquele judeu que passou a vida todinha, irmão, cumprindo tudinho, certinho. Vem Paulo e fala, nem tu, nem você sobrou, entendeu? Como fica essa questão para o judeu religioso, aquele judeu apegado às regras, nos detalhes, e mesmo assim, vem Paulo e fala assim, a ira de Deus está sobre você. Como, Paulo? Eu cumpro tudo, eu faço tudo certo. Como a ira de Deus está sobre mim? Porque aí vem ele falando, porque a nossa incapacidade de cumprir tudo. Você pode cumprir uma lei, mas você não consegue cumprir toda a lei. Aí, o que é essa injustiça que Paulo está falando? Porque eles poderiam indagar, por acaso daria a Deus uma lei a qual nós não poderíamos cumprir? Né? Se Deus sabia que nós não iríamos cumprir todo aquele monte de lei, então por que o Senhor traz? E é exatamente porque a lei, ela vai apontar para aquilo que é perfeito. Não quer dizer que ela era perfeita. Ela estava apontando para aquilo que era perfeito. Quando você olha o Antigo Testamento, tem pessoas que queriam até rasgar o Antigo Testamento. Davi fala, não precisa. Se você rasga o Antigo Testamento, você não tem a menor noção do que era Cristo. Porque Cristo, ele está sendo apontado no Antigo Testamento.
O Messias desejado, ele aponta para uma perfeição que a lei não conseguiria, que a lei não daria conta, porque na lei todos pecam. Na lei todos são julgados e são culpados. Porque se você não cumpre uma coisa, você descumpre outra. Se você é perfeito numa coisa, você é imperfeito em outra. E a lei não é pela média não, tá, irmão? Tem 10, eu acertei 8, passei de ano. Não, você tinha que cumprir tudo. Então Paulo está dizendo, Deus não é injusto de dar algo que você não conseguiria. É porque a lei estava apontando para aquilo que era perfeito. Ou seja, Deus estava dando algo que estava apontando para dizer, olha, vocês vão fazer, vocês vão ver que vocês não dão conta. Por quê? Porque vai vir aquilo que é perfeito, o necessário, o cordeiro necessário. Se eu e você conseguíssemos cumprir tudo, não precisaria de Cristo, irmão. Se eu e você conseguíssemos nós mesmos remir os nossos pecados, nos santificar, não precisaria do sangue de Cristo. O sangue de Cristo veio pela minha incapacidade e pela sua incapacidade. Mas a partir do momento em que a religião põe que nós somos capazes, você está invalidando o que Cristo fez, porque você está dizendo, Senhor, o Senhor veio, mas não precisava. O Senhor não precisava, eu dou conta, entendeu? Eu dou conta, não precisava. Então, a lei, quando ela vem para apontar aquilo que é Cristo. Então, tudo que está no Antigo Testamento vai apontar para esse caminho. A lei, o templo, os utensílios do templo, todos os rituais, todas as festas, né, que o próprio Deus determina as festas, todas elas estão apontando para aquilo que Cristo é. Todas elas apontam pelo que Cristo representa, pelo que Cristo fez. É por isso que quando Cristo vem, ele torna tudo necessário. Ele faz com que a Páscoa faça sentido, que as festas façam sentido. E aqui eu fico deixo como curiosidade para você pesquise sobre as festas judaicas, as festas que estão escritas no Antigo Testamento. Todas elas apontam para Cristo. Tudo que está aponta para Cristo. Tudo que Deus fez com o povo aponta para Cristo. Inclusive a lei moral, a lei social, a lei cívica, tudo vai apontar para um Cristo perfeito. Então, quando Paulo fala assim, olha, não é que Deus é injusto, é porque vocês não entenderam o propósito da lei. A lei não era para tornar vocês perfeitos, não era para tornar vocês justificados, era para tornar vocês apontar para o caminho. Só que aí, alguns judeus, eles se intitularam para si o termo de justificado. Não, eu estou salvo porque eu fiz tudo, eu participei das festas, eu faço os sacrifícios, eu dou as ofertas alçadas, eu dou as ofertas voluntárias. E aí, Paulo vai falar assim, olha, isso não é suficiente. E aí deve doer muito, irmão, para quem é um religioso perfeito. Você saber que você pode fazer o que você quiser, não será suficiente. Eu sei que isso é muito doído para você que dá a sua vida pela obra do Senhor, você que sacrificou muitas coisas, você que sacrificou pelo chamado, porque a Bíblia fala, né, que por causa de Cristo nós temos que, o pai, a mãe, a família vai odiar por causa do chamado, porque você vai ter que abrir mão de muita coisa. E mesmo assim você saber que isso não é suficiente. Que não é suficiente para a sua salvação, que não é suficiente para você ter um nome escrito no livro da vida, que você não comprou aquele lugar. Aqui na terra você compra o nome no concurso, você compra o nome numa listagem. No livro da vida você não compra ele nem com trabalho, nem com um esforço. É somente esse caminho da ponte que só faz pela fé. Então, quando Paulo vem fazer essa introdução para jogar uma verdade, né, que precisa ser jogada ainda hoje, né, como a carta de Romanos, ela é muito atual, irmão. As cartas de Paulo, elas seriam escritas para o dia de hoje tranquilamente. Tranquilamente elas seriam escritas para uma igreja de hoje, uma igreja que se acha autossuficiente, uma igreja que se acha suficiente nela mesmo. E aí vem Paulo e fala assim, olha, seria Deus injusto de dar algo que vocês não conseguiriam por si só? Vocês não entenderam que a lei aponta para Cristo. Ela não é perfeita por si só. Ela se torna perfeita em Cristo. Mas isso não quer dizer que você é justificado pela lei. Porque a lei não te justifica, ela te acusa. A lei, ela não justifica ninguém, ela acusa, fala, você não é digno, porque você acerta numa coisa e você peca em outra. A lei, nós podemos, para você entender hoje, é os ritos da religião. Todo rito da religião você nunca vai ser perfeito em nenhum, porque você sempre vai falhar em algum. Então, se você for justificado pela religião, pela sua igreja, você sempre vai falhar. E aí nós sempre iremos falhar, irmão. É por isso que é tão necessário você entender o que Cristo fez naquela cruz. Ele não fez um ato para virar feriado, ele não fez um ato para a gente lembrar uma vez no mês, porque é ceia, e eu tenho que lembrar. Você tem que entender que você tem um acesso a uma vida eterna por aquele ato que ele fez. Você não comprou um lugar no céu. Foi ele que fez esse lugar para você. Ele fala, olha, eu vou para o Pai e eu vou preparar um lugar. Não é a Nayara que comprou um terreno com escritura lá, não. Ele preparou o lugar. E se ele não tivesse feito isso, jamais, irmão,
nós teríamos direito de pensar que pisaríamos neste lugar. Então, assim, pregue isso para você, ponha isso no seu coração, para você viver um evangelho de verdade, para você entender que tudo que você faz é gratidão, porque o que ele fez, somente ele poderia fazer, ninguém mais poderia fazer, e nem faz, nem uma outra religião, nem o seu pastor, nem o Papa, nem quem for, nem eu, irmão, eu sei. E eu ia falar justamente isso, né? O bonito, quanto é bonito que Romanos ele é muito atual. Ele é muito necessário, irmãos. Leia, releia, medite, faça observações para si mesmo. Porque o que eu acho interessante é que naquela época a igreja ela tinha essa sensibilidade por estar sendo muito perseguida, né, pela morte, estar sempre batendo aí na porta, com os imperadores, com os líderes perseguindo, mandando prender e tudo, as pessoas tinham um senso de urgência. Então, quando nós recebemos, a igreja recebe essa carta de Romanos, num senso de urgência da época, a pessoa, ela acordava e ela não sabia se ela ia dormir. Então, como ela não sabia se ia estar amanhã aqui, ela tinha essa sede de orar a Deus e falar, Senhor, eu preciso entender isso aqui, eu preciso aplicar isso aqui na minha vida. Como nós perdemos esse senso de urgência, né, em muitos lugares deste mundo, alguns ainda são perseguidos nesse nível, mas falando aqui do Brasil que não tem esse nível de perseguição, nós nos acomodamos e trazemos esse mérito, esse merecimento para dentro das igrejas. Oliver, só um pouquinho de figurinha. Então, trazemos esse merecimento aí. Então, é importante para mim e para você entender isso, entender que nada do que a gente faz, nada do que a gente serve, nada do que a gente pensa, nenhuma carteirinha, nenhum título, nenhuma posição vai fazer você ser mais ou menos merecedor diante da presença de Deus. Então, Bárbara, por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu tenho que servir se não vou merecer, entendeu? Nós fazemos isso porque queremos um relacionamento com Deus. Nós fazemos isso porque queremos compartilhar, e a igreja ela foi criada para isso, para compartilhar a comunhão, porque somos irmãos em Cristo, e por isso, sabe, uma mãe que tem muitos filhos, né, muitos, principalmente do Nordeste, alguns lugares do Brasil, tem esse costume de uma mãe que tem muitos filhos se reunir, ter a comunhão, principalmente datas comemorativas. Então, pense Cristo como um corpo, uma família, e nós somos irmãos. Então, nós estamos buscando com a igreja a comunhão de compartilhar um com os outros e se fortalecer, para que o dia que a Nayara estiver triste, desanimada, a Bárbara possa chegar e falar, olha, vamos, que Cristo ele é fiel, vamos que vai valer a pena, ele morreu por nós, vai valer a pena a gente continuar. Então, é para mim e para você se fortalecer. Quando a igreja deixa de fazer esse trabalho para poder se comparar, por exemplo, quando as igrejas, seja conjunto de mulheres, de homens, seja o que for, começa a se colocar como um comparativo ruim, por exemplo, eu sou melhor que você porque eu sei ler, eu sou melhor que você porque eu sei louvar, eu sou melhor que você porque eu prego, eu sou melhor que você porque eu dou estudo. Quando nós colocamos uma hierarquia de merecimento ou de importância e de que um é melhor que o outro, nós estamos tirando o que Romanos está trazendo para mim e para você, de que nós somos todos iguais, que nós não merecíamos e nós fomos alcançados. Nós podemos ter, sim, dons diferentes, podemos ter formas diferentes de trabalhar para Cristo, nós podemos ter formas diferentes de colaborar com a obra do Senhor, mas isso não significa que um seja melhor do que o outro. Então, nós vamos ler aí do versículo 9 até o 20, você acompanha aí na sua Bíblia, tá bom? Então, o versículo 9 diz assim, que ciclo conclui, temos nós alguma vantagem? Aí ele diz, não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Próximo versículo ele diz, como está escrito, né, o versículo 10, aí ele vai falar, não há justo nenhum sequer,
Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam, e veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E aí ele diz no versículo: ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sobre a lei. E aí ele continua: para que toda boca se cale e todo mundo seja culpado diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do nosso pecado. E aí, Paulo, ele joga, né, irmão, essa verdade, que é o versículo 10, o 9 e o 10. Né? Eu estou lendo aqui na versão da King James, diz assim: então o quê? Somos melhores do que eles? Ou seja, porque são circuncidados, que ele está falando, tá, que nós nos tornamos melhores do que eles, do que os gentios, do que os gregos? Não, de maneira nenhuma, pois nós já provamos antes que também judeus como gentios, todos eles estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, não, nenhum sequer. E aí, Paulo, ele fala essa verdade doída, principalmente para os judeus, porque ele fala, não existe nenhum justo sequer. E esse justo aqui, irmão, é aqueles que é justificados, não são os corretos. Porque às vezes na Bíblia fala assim, que, nós temos que ser justos. O justo aqui é tratar com justiça, ser retos. Esse justo aqui que ele está falando é o justo do justificado, ou seja, ninguém é justificado, não tem nenhum sequer, nada do que você faz se torna justificado diante de Deus. E aí ele faz aqui uma expressão que eu vou destacar, que é o versículo 11, ele fala, sua garganta é um sepulcro aberto, ou seja, Paulo está falando assim, que ou seja, o que sai da sua boca demonstra que o seu interior está podre, né? E essa parte é muito importante, porque, irmão, porque o judeu, ele era muito aparente. Tudo do judeu é aparente. O jeito que ele ora, ele não sabe orar em silêncio, ele ora gesticulando, as orações são fervorosas, todos os atos eram atos públicos, as ofertas eram públicas, as orações ao templo eram públicas. Então, assim, chega uma hora em que aquilo tudo que é muito aparente, todo rito muito aparente, tudo aquilo que você faz com liturgia, que você acaba fazendo automaticamente, você faz por aprendizado, porque você aprendeu, chega uma hora que ele se torna tão automático que ele perde a essência. É como você ir para a escola todos os dias e você aprender a mesma coisa. Você não ter uma novidade, você não ter algo diferente. Quando nós colocamos isso para o nosso dia, a liturgia é muito importante. A liturgia do culto faz parte da adoração a Deus. Só que chega uma hora que se aquilo ali não for aprofundado no seu coração, ela fica muito automática. Você faz muito no automático. E por você fazer tudo muito no automático, ele acaba perdendo o sentido das coisas. Aquele hino, você já cantou ele 400 vezes, você não medita na letra dele mais, você não presta mais atenção. Aquele versículo, você já conhece a história, você já sabe as traduções. Então, fica tão aparente, fica tão artificial, que não entra mais, não toma conta mais. E aí Paulo vai falar assim, olha, o que está dentro de vocês é muito importante, porque vocês podem fazer com que os lábios de vocês virem um sepulcro aberto. Ou seja, vocês demonstrarem que por fora, porque o sepulcro, irmão, todo sepulcro ele é muito bonito, porque ele é todo arrumado por fora. Tem uns que colocam até mármore, mas por dentro é podre. E aí ele chama a atenção exatamente para isso, ele fala assim, cuidado, porque os pés, vocês podem correr para fazer o mal. Então, assim, Deus sabendo disso, porque mesmo eles cumprindo a lei, mesmo eles cumprindo o rito, eles continuavam com esse comportamento. E aí, como a Bárbara falou, quando você olha o livro de Juízes, você vê não parece repetitivo demais. O povo ia lá, se arrependia, aí Deus levantava alguém, aí essa pessoa morria, aí vinha lá e fazia tudo errado de novo, aí vinha um povo, cercava eles, fazia eles escravos, ou levava eles para guerra, aí o povo se arrependia. Parece assim um ciclo que não termina. E não é só o livro de Juízes. Se você olhar todo o Antigo Testamento, como a história se repete. Como a história vai repetindo, repetindo, repetindo. E não é muito diferente para nós nos dias de hoje. Então,
Quando Paulo ele vai falar exatamente sobre a lei, ele fala aqui no versículo 19, diz: ora, nós sabemos que todas as coisas que diz a lei, ela o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo se torne culpado diante de Deus. Ou seja, a lei, como eu falei, a lei ela torna todos culpados diante de Deus. E aí vem o princípio da justificação. E qual é o princípio da justificação? Nós vamos ver. O que é você ser justificado? É você ser considerado inocente por alguém de autoridade. É um termo jurídico. Então, assim, o que Deus fez no seu tribunal? Nós fomos diante do tribunal de Deus e fomos considerados pecadores. Ou seja, nós nunca seremos perfeitos. Mesmo você obedecendo lei, mesmo você indo para culto, mesmo você fazendo tudo isso, você nunca vai ser perfeito. Então, diante do tribunal de Deus, você é considerado culpado, porque você nunca vai ser perfeito. E o que o requerer de Deus sobre nós é o quê? Perfeição. Então, diante do tribunal de Deus, todos somos culpados, porque ninguém vai ser perfeito. Você pode fazer o que for, você pode ser a quarta trindade, entendeu? Maravilha, um anjo na terra, você tem um defeito, você tem um pecado, entendeu? Deus conhece, sabe como é que é o seu coração. Então, todos somos culpados. Aí, o que Deus fez? Como nós somos culpados, então nós éramos alvos da ira de Deus, merecemos o inferno, castigo eterno. Talvez nunca ninguém tenha te falado isso, mas a verdade é, nós merecemos o inferno, castigo eterno. Então, o que Deus faz? Deus vai tornar a gente inocente, mesmo nós não sendo. Você imagina aí um tribunal mesmo, imagina um tribunal com um juiz e com tudo. Aí aquela pessoa é culpada, ela sabe que ela é culpada, ela fez aquele erro e ela é culpada. E o juiz vai torná-la inocente. Ele precisa justificar o porquê que ele está fazendo aquilo ali. Ele não pode tornar a pessoa inocente só por tornar. Ele vai justificar. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela culpa daquela pessoa e vai colocar em outra pessoa. Parece loucura, não é? Mas foi isso que Deus fez. Ele vai pegar o filho dele, o perfeito do céu, e vai colocar a minha culpa e a sua culpa, os nossos pecados, para ele pagar, em forma de cruz. Quando Cristo faz o ato na cruz, que era para que eu e você não fôssemos para alvos da ira de Deus, ele faz com que eu e você tenhamos direito a essa justificação, porque ele tira a nossa culpa. E agora, nós temos culpa, nós podemos receber o perdão, nós podemos receber a justificação, nós podemos ser justificados, por isso que fala, nós somos justificados por Cristo. Cristo tira essa culpa, Cristo nos justifica através do seu ato. Então isso é pela graça, por isso que é imerecido. Por quê? Porque eu e você éramos culpados, nós merecíamos ser considerados culpados. Então, quando eu e você entende que nós estávamos no tribunal e nós éramos culpados, é porque não há nada que você faça que te justifique. Nada. E aí eu quero abrir aqui um parênteses para nós que somos igreja do Senhor. Você precisa entender isso. Não tem nada que você faça, mas nada, por mais perfeito e maravilhoso que você faça, nada lhe tornaria inocente diante de Deus, se não fosse o sangue de Cristo. Nada. Nada do que você fez, nada do que você faz, nada por mais perfeito. Então, pastora, para que eu faço? Para que eu vou fazer? Exatamente por gratidão. E aí, nós temos aqui duas coisas a ser tratadas. Primeiro, todos nós somos chamados por Deus para alguma coisa, somos vocacionados por Deus para alguma coisa. Mas nem todos são vocacionados para o ministério. Então, Cristo te justifica, aí você pensa, agora eu sou justificado por Deus, eu tenho que pagar isso. Como é que eu faço? Eu tenho que pregar, eu tenho que cantar, eu tenho que ter um dom? Então, não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai pregar, não é todo mundo que vai cantar, não é todo mundo que vai ser pastor, não é todo mundo que vai ser evangelista, não é todo mundo que vai ser missionário. Não é. Às vezes o Senhor te chamou para você ser um bom médico, um bom professor, uma ótima mãe. Aí você fala, isso é ministério, pastor, eu quero pregar. Mas você sabe se Deus chamou você para pregar? Às vezes o Senhor te chamou para você ser um empresário. Você ir através dessa função sua, você vai empregar pessoas, você vai ser justo, você vai ser honesto, você vai ser um ótimo, você vai ser um juiz, você vai ser um promotor. Deus chama até uns para ser político, para que certas leis não pararem, mas não é todo mundo, irmãos, não é todo mundo. Então, assim, tira esse peso de cima de você, de que, olha, eu estou dentro da igreja, eu tenho que servir para alguma coisa dentro da igreja. Às vezes você não serve para, às vezes o Senhor não te chamou para nenhum ministério dentro da igreja. Isso não te torna inútil. E você que tem dom, que tem talento do Senhor, você não é mais justificado do que o outro. Irmão, o Senhor não justificou mais alguém. Ah, entendeu? O Senhor gastou mais sangue por mim, entendeu? Então eu sou o querido, sou do grupo VIP. Não existe isso. Então, assim, você que é obreiro, a mesma justificação, a mesma graça que te alcançou,
alcançou o vizinho que você não gosta, alcançou aquele irmão que dá trabalho, aquela pessoa que mal abre a boca dentro da igreja. Talvez o dom te deixe em evidência, talvez o talento que Deus te deu te deixe em evidência, mas isso não te torna melhor, porque nós somos justificados da mesma maneira. Por que isso é importante? Porque isso acaba, irmão, com esse negócio de que o meu ministério é mais importante que o seu, o meu ministério é mais grande do que o seu. Não é. Todos nós fomos justificados do mesmo jeito. Então não tem por que você cobrar um preço alto, não tem por que você cobrar por oração, não tem por que você cobrar para pregar, você cobrar para ministrar, porque você recebeu algo de graça da parte do Senhor. Você não recebeu porque Deus fez com a sua cara, não, foi porque Ele fez algo maravilhoso. Então assim, não é... É muito desproporcional, irmão. Como é que você faz? Nós, como igreja, agora estou falando para os pastores, que eu sei que tem um monte de pastores me seguindo aqui. Como é que você paga uma pregação de um e o membro da sua igreja você não faz a mesma coisa? Os dois foram justificados do mesmo jeito. Deus não pagou o sangue por mais, por um e por outro, não. Aí nós estamos fazendo errado, porque nós tratamos um de um jeito e o outro não. Então o irmão famoso, ele tem direito ao hotel, ele tem direito a transporte, a igreja se mata para trazer uma pessoa dessa, e tem membros dentro da sua igreja passando fome. Que você não pode dar cesta básica, você não deixa outra igreja ajudar. Aí eu te pergunto, que justificação que nós estamos pregando? Como é que eu posso chegar e falar que todos nós somos justificados iguais, se nós como igreja não tratamos todos iguais? Se Cristo, irmão, não fez isso, por que nós temos que fazer? Então, nós podemos pregar, irmão, errado. Porque como é que eu falo que essa justificação é para todos? Não, eu não posso aceitar que eu fui comprada do mesmo jeito que a prostituta. Pois é, aceite. Teve o mesmo preço, aceite que você teve o mesmo preço, o mesmo valor de misericórdia. Então isso não nos dá o direito de nos acharmos melhores. A minha igreja é melhor, a minha placa é melhor, o meu ministério é melhor. Não é, irmãos. Talvez Deus teve mais misericórdia de você porque te usa e expande o ministério por causa do dom, por causa do Espírito Santo. Mas isso não faz você estar numa vitrine. Não existe vitrine no Evangelho, irmãos. Não existe vitrine no Evangelho. Existe Cristo no Evangelho. Existe Cristo ser mostrado. Não existe essa vitrine. Eu sei que talvez você nunca viu a justificação pela fé dessa maneira, mas isso é um alerta para mim e para você. Eu e você fomos justificados por Cristo. Para você conseguir olhar para uma pessoa que é tão miserável como você e falar, eita, Jesus teve misericórdia de nós, porque se não fosse, nós não sairíamos daquele tribunal vivo. Não nos dá o direito de olhar. Eu não posso olhar para a Bárbara e falar, Bárbara, eu sou melhor do que você. Bárbara, Deus me usa mais, Deus me ama mais do que você. Não tem como, porque nós fomos para o mesmo tribunal e fomos dignos da mesma misericórdia. Não quer dizer que seremos usados iguais. Não. Talvez você que está aí dentro da igreja passa por essa pressão. Olha, eu tenho que fazer isso. Às vezes você não tem. Às vezes Deus não tem ministério para você. E isso não faz Deus te amar menos. Isso não faz você um inútil. Paulo chama de inútil, sabe quem? As pessoas que acham que eles estão fazendo por merecer. E fala, aí sim você está sendo inútil. Você está fazendo uma inutilidade. Você fazer algo achando que você está pagando. Então, todos nós éramos inúteis diante de Deus. E foi Deus que nos deu uma utilidade através do Espírito Santo. Pode ser através do dom, pode ser através do talento, ou pode ser por uma vocação, vamos dizer, normal. Mas aonde Deus te colocar, seja perfeito. Aonde Deus te colocar, seja um instrumento na mão de Deus. Aonde Deus te colocar, saiba que Ele está te colocando porque Ele te justificou, porque Ele te amou, Ele te justificou e Ele te deu uma graça que só Ele poderia dar para mim e para você. E é interessante destacar isso, e aí eu vou fazer só uma observação a respeito disso, é que quem é chamado para assumir um ministério, um cargo, um dom, ou um talento, ou qualquer função que eu e você venha fazer dentro da casa do Senhor, a palavra ela vai dizer que quanto mais a nós é dado, mais a nós será requerido. A balança ela do reino de Deus, ela funciona de maneira diferente. Aqueles que não têm dom, aqueles que não têm ministério, aqueles que não têm cargo, talvez eles não estão no cartaz, eles não estão na evidência da igreja, mas eles tendo uma vida, né, justa, reta com Deus, eles estarão com Cristo no final. Um dos maiores exemplos, né, de vida com Deus, eu destaco aqui para a escola bíblica, a gente falou aqui nas lives de Jó. Jó era um homem, irmãos,
que ele não foi rei, ele não foi Salomão, ele não foi Davi, ele não matou um leão, ele não foi para a guerra, ele não cuidou de um reinado. A obrigação dele foi ser um servo fiel e íntegro a Deus. A obrigação dele foi ser um pai que ensinasse a palavra de Deus. A obrigação dele foi ser um esposo. Então, talvez você foi muito cobrado, e às vezes eu conheço até pessoas que se afastaram da casa do Senhor, se afastaram da igreja pelo nível de cobrança, de obrigação de que a pessoa tem que ser, de que a pessoa tem que falar, a pessoa tem que pregar, a pessoa tem que cantar. Eu destaco muito, irmãos, essa questão da obrigação da mulher. Tem muitos ministérios que acham que toda mulher tem que louvar, toda mulher tem que estar lá na frente, toda mulher tem que ser uma missionária, toda mulher tem que isso, tem que aquilo. Não, irmãs. Tem gente que, infelizmente, nunca vai ter. Não porque ela não quer. Muitas das vezes até queriam, porque pelo menos as pessoas paravam de encher o saco, entendeu? Mas tem gente que não tem dom para isso. Não tá nela. Ela não foi chamada para isso. Mas como a Nara falou, ela vai ser uma ótima mãe. Dela vai surgir filhos criados no Evangelho que vão saber quem é Deus. E glória a Deus por isso, irmão. Se ela cumprir a função no qual Deus designou ela vai ter uma caminhada com Cristo e vai ser feliz. Agora nós acabamos dentro da própria igreja trazendo um fardo, um peso para as pessoas que não foi Deus que trouxe. Um peso que não foi Deus que colocou. Isso é muito comum nas mulheres de pastores, né? Toda mulher de pastor, ela tem que saber cuidar das irmãs, ela tem que saber louvar, ela tem que saber reger. Se ela não souber, ela é uma atrapalha. E às vezes, irmão, ela não vai saber, ela vai ser uma membro comum, não vai ter pecado nenhum. Ela ser uma membro de branco. Não, mas ela é esposa do pastor. A esposa do pastor não é ministério, irmão. Não existe esse ministério na Bíblia. Não faz parte na Bíblia esse ministério, entendeu? Então, assim, saiba que você que aceitou essa responsabilidade, só aceite, irmão, se você orou, se você teve a confirmação de que Deus está te chamando para isso. Não aceite ser ungido, não aceite pegar um cargo, ter uma função, se não foi Deus que falou para você ter essa função. Porque, como esses versículos que nós lemos por último vai dizer, eu e você, irmãos, sem Deus, nós não somos nada. Então, às vezes, você está numa função, num cargo eclesiástico, num ministério, numa carteirinha para te caber, e você, por dentro, você está se matando e matando pessoas, porque você não foi chamado para isso. Então, muitas pessoas até, às vezes, perguntam como que essa pessoa está lá na frente, como que essa pessoa assumiu. É a pressão, irmãos. A pressão de mostrar algo para a sociedade que, vamos parar para pensar, vai ficar tudo aí. A igreja que você acha que é melhor que a minha, as paredes, a tinta, o teto, vai ficar tudo aí. Nosso mundo, com Cristo, ele não é esse aqui. Então, se a parede está mais azul ou mais verde, se a cor da camiseta combina ou não, e aí eu abro aqui um parênteses para fazer uma observação. A gente ficou sabendo essa semana de um conjunto de mulheres que a pessoa mandou fazer uma roupa específica e as roupas estão cada dia mais caras do conjunto de mulheres. E se um membro não tem o dinheiro para comprar aquela roupa para sair na foto bonito, para participar do congresso bonito, ela é extremamente questionada, humilhada, às vezes até expulsa do conjunto ou expulsa da casa do Senhor, por conta que não está com uma roupa combinando com a que vai sair na foto. Irmãos, olha que absurdo, que tempos que nós chegamos. Você usar disso para constranger uma pessoa para sair da casa do Senhor. Só Deus, ele tem autonomia, irmãos. Ele não faz isso comigo e com você. Quando eu e você tá em erro, tá em pecado, tá em falha, quando a gente não dá conta de alguma coisa, Deus não vira para mim, para você e fala, a igreja tá fechada para você, entendeu? Se bota para fora porque você errou, você falhou, não. Deus, ele tem graça, ele tem misericórdia. Então, vamos começar a ter esse olhar, né? Romanos, ele é muito atual, porque ele vai começar a falar, nem gregos, nem judeus, nem gentios, ninguém é melhor do que ninguém. Irmãos, ninguém dentro da igreja é melhor do que ninguém. Não é porque você está com a roupa combinando que você é melhor que alguém. Não é porque você tem um cargo que você está melhor que alguém. Então, vamos nos colocar no nosso lugar de que ninguém seria salvo se não fosse o sacrifício de Jesus. E aí nós vamos continuar aqui no versículo 21, que ele vai dizer assim, mas agora, sem lei, a justiça de Deus
se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E aí eu vou fazer uma pausa aqui. E aí eu quero destacar o versículo 25, que diz assim: a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus. Paulo usa aqui um termo, né, chamado propiciação, né, os judeus entendiam porque era o que era feito ali no tabernáculo, no templo, né, existia ali a tampa da arca, que era chamado propiciatório, a qual era feito uma vez no ano. O sumo sacerdote, ele entrava ali, ele aspergia o sangue na tampa, que era o sinal do perdão para todo o povo, né? Então ali, isso que é chamada propiciação. E aí Deus vem falar assim que Jesus, ele se torna essa propiciação, ele é dado, né, em favor de todos. E aí ele fala assim no versículo 23 e 24, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, estão afastados, porque exatamente como eu falei da questão ali do tribunal, todos nós somos considerados culpados, então estamos longe da glória de Deus, longe da presença de Deus. Aí de sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo. Então essa redenção, essa justificação, ela só é feita mediante a Cristo. Você pode procurar em qualquer outra religião, eu me sinto bem, me sinto confortável, me sinto abraçado, me sinto acolhido. Mas salvação, quando nós falamos de salvação e vida eterna, é só por uma redenção através de Jesus Cristo. E quando nós falamos de Jesus Cristo, não há espaço para nenhum homem. E aí ele fala sobre a questão da obra, versículo 28. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Quem seriam as obras da lei? O resultado do cumprimento da lei. Ou seja, todo aquele que cumpria a lei, ele era justificado pela própria lei. E é só que, como eu falei, como ninguém conseguia ter toda essa, abraçar toda a lei, ele acabava sendo, vamos dizer assim, considerado em algum ponto errado. Então, ele nunca era justificado pela lei. Ao contrário, a lei o tornava culpado. E qual a importância de nós entendermos isso, da questão da justificação? Primeiro que ela é a base da Bíblia, ela é a base de entendimento sobre a fé, sobre salvação. E a salvação, ela está no pilar da pergunta, para onde iremos, né? De onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde iremos. Todo mundo quer ir para o céu. Não, todo mundo quer ir para o céu, todo mundo acha lindo ir para o céu, só que querer não é poder, não é porque quer, é porque vai. Né? A questão da salvação, como eu falei, ela é um dom gratuito de Deus, e aqui eu não vou entrar no mérito se perde ou se não perde, né? Porque eu não quero que isso aqui vire um debate teológico, não. Mas a questão da salvação ela é importante, por quê? Porque nós estamos sendo salvos da ira de Deus. Se eu estou sendo salvo da ira de Deus, e aí eu me considero uma pessoa salva, porque Cristo me salvou, eu tenho que viver como salvo. E como é que é viver como salvo? É você fazer a obra do Senhor, porque a obra do Senhor é para aqueles que estão salvos. Os salvos fazem a obra do Senhor. E aí, o que é essa obra? É a igreja, faz parte. Você não resume a obra de Deus ao que você faz na igreja. Eu preciso fazer a obra de Deus. Aí você, não, faz parte, está incluído, mas não é só a obra de Deus, ela vai muito além. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Você faz a obra de Deus quando você é um bom pai. Você faz a obra de Deus quando você é uma boa mãe. Você faz uma obra de Deus quando você é justo com os seus funcionários. Você faz a obra de Deus quando você é justo no seu emprego. Você faz a obra de Deus quando você dá bom testemunho na sua escola, na sua faculdade, na universidade. Você faz a obra de Deus quando você é justo e você é misericordioso com seus vizinhos. Isso também é fazer a obra de Deus. Você ser justo para as pessoas que estão na sua volta, para você ser uma pessoa de confiança, você ser uma pessoa íntegra, você ter um bom nome, né, um nome de confiança que as pessoas possam confiar. Isso é você fazer a obra de Deus também. Então, assim,
Às vezes nós olhamos para a casa do Senhor como uma grande responsabilidade, e é mesmo, mas ela não é a única responsabilidade que eu e você temos. Você que é pai, você que é mãe, você tem eu não vou dizer ministério não, né? A família é uma responsabilidade que o Senhor colocou sobre a sua vida. Talvez você não tenha um ministério, mas você tem uma responsabilidade muito grande, que é a sua família, porque você tem filhos que precisam conhecer quem é Deus. É muito fácil você pregar dentro da igreja, é muito difícil você pregar para os seus. Né? Eu vi essa semana uma entrevista do pastor Augusto Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos, que é um grande homem na nossa nação, traz tudo, e aí perguntaram para ele assim, qual era o espinho da carne dele, né? Ele estava falando exatamente sobre Paulo, e ele falou que o espinho da carne dele é que ele tem, agora eu não me recordo não, se é 3 filhos, eu sei que ele tem uma filha e tem eu acho que é 2 filhos que ele tem, e ele falou assim, que o espinho da carne dele é os filhos dele não professar a mesma fé que ele, os filhos dele estão afastados. Então, assim, ele falou que aquilo dói nele, é o espinho da carne dele, porque ele é convidado ao Brasil inteiro, é um grande professor da Bíblia, é um grande estudioso para dar estudo bíblico, ele fala, o espinho da carne é os filhos dele, que foi criado, né, ele ensinando, hoje não estarem andando nos caminhos do Senhor. A menina, sim, está na igreja, mas os 2 meninos não. Então, assim, não quer dizer que você que vai ensinar, que eles vão traçar este caminho, né? Você vai mostrar o caminho, mas não quer dizer que eles irão. Eles não vão esquecer, a Bíblia te garante isso. Esquecer eles não vão. Eles vão saber aonde encontrar Cristo. Eles precisam saber aonde encontrar Cristo, porque se um dia eles se perderem, eles podem saber voltar, porque você ensinou o caminho. Então, assim, o filho pródigo é muito sério isso. Ele só voltou porque ele sabia o caminho da volta. Se ele não soubesse o caminho da volta, irmão, ele não voltava. Não bastava querer voltar, ele não sabia como voltar. Então, assim, ensine seus filhos, ensine, para que se um dia eles saírem do caminho, eles sabem como voltam. Você ensinou isso para eles. Então, assim, irmão, isso é tão necessário para essa geração de hoje, para esse mundo de hoje, né, para essa situação, né, tantas informações nós colocamos na mente de crianças e adolescentes. Coloca o conhecimento acerca de Cristo. Deixa eles saberem quem Cristo é, onde Cristo pode ser encontrado, o caminho de ida, o caminho de volta, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então isso também é obra de Deus. E a obra de Deus ela é perfeita em Cristo. Não quer dizer que vai ser perfeita para nós. É o imaginador desse pastor, porque ele ganha jovens, são jovens que têm ele como referência. E ele fala assim, me dói ver os meus filhos professarem outra fé, estarem distantes do caminho do Senhor. E ele vê jovens do Brasil inteiro parar para ouvi-lo e os 2 filhos distantes. Então, assim, como isso deve ser doído, como isso é doído. Talvez você que está aí, você está passando por isso. Você consegue fazer a obra de Deus perfeita, mas dentro de casa você não consegue. Você não consegue ministrar a palavra como você ministra fora. Você não consegue ministrar para os seus vizinhos. Então, peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda, irmão. Peça ajuda ao Senhor. Porque isso é uma obra de Deus. A obra de Deus ela não está dentro só de 4 paredes, irmão, porque essa é a parte mais fácil. Ela não é a parte mais difícil, ela é a parte mais fácil. Porque você vê o exemplo desse pastor, ele consegue ganhar o Brasil inteiro. Então, assim, a parte da obra de Deus é a parte mais fácil quando nós tratamos da igreja. Tem a parte complicada, que é de dentro da sua casa, seus filhos, do seu trabalho. Então, assim, quando nós olhamos para Cristo, você entende por que é uma graça imerecida, porque você nunca vai conseguir um sucesso 100%. Não existe sucesso 100%. O sucesso 100% é o que Cristo fez. Um dia você vai falhar, um dia você não vai conseguir alcançar todas as pessoas. Paulo deixou pessoas doentes. Ele escreveu carta, olha, eu deixei o fulano doente. Eu não consegui. Teve pessoas que Paulo tentou. Eu imagino, irmão, Paulo tentando alguém e essa pessoa não conseguir ser convertido com Paulo, entendeu? Paulo falou assim, olha, não dei conta, deixei da mão, entendeu? Porque não dei conta. Então tem pessoas, irmão, que vai escapar pelas suas mãos. É por isso que a graça, ela é perfeita em Cristo, porque Deus sabia que eu e você não daríamos conta de tudo. E continuamos não dando conta. É por isso que todos os dias precisamos da graça de Deus, porque vai ter dia que a Bárbara não vai dar conta, tem dia que a Nayara não vai dar conta, todos os dias, irmão, a gente não dá conta, entendeu? Todo dia a gente não dá conta, e o Senhor tem misericórdia de nós. E graças a Deus, que Ele tem misericórdia de nós. E a Nayara falando a respeito disso, eu acho muito interessante, irmãos, enquanto ela estava falando, eu estava pensando, falei, gente, como somos nós, complicamos algo que Deus fez.
Olha como a gente consegue estragar algo perfeito que Deus fez, irmãos. Deus vem, prepara um plano perfeito, traz Jesus para a humanidade, fala mais de 1000 anos a respeito da vinda desse Messias, fala a respeito de profetas, faz milagres, faz as pragas do Egito para tirar o povo que está na escravidão, faz uma virgem, nascer de uma virgem, um homem, e aí nós, com a nossa incompetência, a nossa parte humana, tentando ajudar, entendeu? A gente consegue estragar. Uma das maiores questões que a Nara está falando a respeito de ganhar pessoas próximas, né, seus filhos, parentes, vizinhos, uma coisa que a palavra de Deus ela vai falar que é o Espírito Santo que nos constrange a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É Ele que comunica com a minha alma, com a sua, que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, que nós temos que nos envergonhar, que nós descobrimos os nossos erros e as nossas falhas. Nós dificultamos o processo quando nós passamos a pregar dentro da igreja e dentro do evangelho uma perfeição para que as pessoas olhem para nós. Sabe aqueles cartazes que a pessoa sobe uma igreja, abre uma igreja, né? Aí bota a foto lá do pastor, da pastora perfeita, o casamento perfeito, os filhos perfeitos. E você começa a criar uma narrativa de que você tem que se converter para ser perfeito como eles são. Eu fui muito doutrinada, digamos assim, em alguns ministérios que eu passei. Eu tenho uma raiz, a minha família ali na Igreja Batista, para quem me conhece sabe, que na minha juventude eu tive outras congregações, até estar na congregação que eu estou hoje. E isso é muito constante quando nós queremos, no nosso entusiasmo, trazer a pessoa para olhar para nós. E quando nós viemos aqui para a Escola Bíblica Casa de Zadok, né, que ganhou uma visibilidade, as pessoas começaram a questionar eu e a Nayara e falaram bem assim: como vocês são capazes de falar para as pessoas, deixar gravado, falar mundialmente que vocês são falhas, que vocês erram, que vocês pecam, que vocês caem? Irmãos, é esse evangelho que me ensina. Romanos vai falar para mim, para você, todos pecaram. Vai falar: o sangue de Jesus veio e justificou eu e você. Então eu vou falar assim, eu vou falar: olha, eu tenho 4 filhos, tem dia que eu vou errar com eles, tem dia que eu vou falhar, eu tenho que falar isso para eles. Talvez você aprendeu um evangelho, que você pastor, você pastora, os obreiros da casa do Senhor que nos acompanham, missionários, seja qual for o cargo que você tenha, talvez você foi ensinado que você tem que falar para os seus filhos que você tem uma autoridade a nível que o seu crachá de pastor entra dentro de casa. Irmãos, da porta de casa, isso nós já falamos muito aqui em outras lives também, da porta de casa para dentro, a Nayara é a Nayara filha, é a Nayara tia, futuramente vai ser a Nayara esposa, a Nayara mãe, eu sou a Bárbara esposa, a Bárbara mãe. Os meus filhos precisam saber que eu peco, que eu erro, que eu falho, que eu vou errar com eles. Às vezes eu vou me esquecer de algo, às vezes eu vou falar algo que machucou, que magoou, e às vezes eu não sabia que aquilo ali magoou eles. Eu tenho que ser capaz de pedir perdão. Que geração é essa de obreiros que nós estamos criando, que não crê em Romanos, que não aprende, não guarda a palavra do Senhor no seu coração e não reconhece que você pecou, que você erra, que você falha, que não é capaz de pedir perdão para o seu filho, para a sua filha, não é capaz de pedir perdão para os seus pais, para os seus familiares. Ah, fulano fez isso comigo, entendeu? Nunca mais vai olhar na minha cara, nunca mais eu vou olhar na cara dele. Cara, que evangelho é esse que só serve se for o fulano no púlpito? Ah, se for o fulano pastor tal, entendeu? Eu vou pedir perdão porque vai ficar bonito, entendeu? Na congregação não pode ter briga, não pode ter falha, não pode ter erro. Eu preciso tomar a Santa Ceia, eu vou pedir perdão para fulano. Fulano que mora do outro lado da cidade. Mas dentro da nossa própria casa, eu não posso falar que eu erro, eu não posso falar que eu falho. Então, essa palavra, Romanos 3, ele vem com a base muito grande, né, da reforma protestante, de tudo que Lutero fez pra gente, né, com a graça de Deus, movido pelo poder do Espírito Santo, tenho certeza que trouxe tudo isso, mas o quanto ele é atual para mim e para você, né? Existem pessoas hoje, irmãos, que não são capazes disso,
de reconhecer a falha, reconhecer que erra, que peca, que não é perfeito. Talvez você construiu, mulher, e aí eu falo com as mulheres que nos acompanham, que eu tenho certeza que são muitas. Você, mulher, aprendeu no chá de mulheres, ou congressos, ou palestras que você foi. Você aprendeu que você não pode confiar em ninguém. Você aprendeu que você tem que ser uma super mulher, ninguém pode ver falha em você. Cara, que evangelho é esse? Se a palavra de Deus vai falar que a igreja surgiu para ter comunhão, para mim, para você, e no círculo de oração, o chá de mulheres surgiu para as mulheres se visitarem, poderem desabafar, poderem falar, olha, eu errei, eu falhei, eu estou precisando de oração com os meus filhos, eu estou precisando de oração com a minha casa, com o meu casamento. E aí você conseguir se fortalecer em Cristo e na comunhão uma das outras. Hoje é pregado um chá, um congresso de mulheres que, olha, você não pode falar, entendeu? Você só calada, você faz terapia calada, se você entrar em depressão, se você perder um filho, você não tem direito de viver o luto, porque você tem um cargo ou porque você tem uma função. Isso não é bíblico. A palavra de Deus vai falar para mim e para você. Todos nós pecamos. E por isso a igreja surgiu, para que eu e você possa se fortalecer, para que eu e você possa ter amizades de Deus, não amizades que o mundo traz ou que o inimigo traz, mas amizades de Deus, para que umas possam ajudar a outra em oração, para que você possa poder, aquilo que você não dá conta, por exemplo, aí eu vou dar um testemunho aqui básico. Minhas filhas estão na idade de 12, 13 anos, estão na idade de batismo. Existem coisas que eu não alcanço elas. Existem palavras que eu, por ser mãe, eu não alcanço elas. Eu tenho que ter a humildade de falar, Nayara, dá o discipulado para elas. Fala do Senhor para elas, para que elas tenham liberdade de perguntar, para que elas tenham liberdade de ser quem elas são, para que elas tenham liberdade de conhecer Cristo, não porque eu estou mandando. E aí eu cheguei neles e falei, olha, vocês vão fazer o discipulado com a Nayara para que vocês tenham liberdade de perguntar, de conhecer quem é Cristo, para que vocês tomem a decisão. E é uma coisa individual de vocês. Se vocês chegarem para mim e falar, eu não quero Cristo, mãe. Meu papel eu fiz. Vocês têm a escolha, mas vocês não são obrigados. Porque Cristo não é algo, irmão, que você pega e enfia a goela abaixo da pessoa, entendeu? Aí você constrói uma pessoa que tá na igreja, mas ela não quer estar. Ela construiu um casamento, mas ela tá em adultério porque ela não ama a pessoa que ela casou. Ela casou por status. Ela casou pra foto estar bonita. Aí você tem pessoas doentes que não fazem a obra por amor. Ela não cuida do conjunto de mulheres porque é um dom, porque Deus está capacitando ela para amar a alma das mulheres. Ela faz por uma obrigação, porque a igreja falou que ela tem que fazer, porque ela é mulher de pastor. Aí você vê uma mulher rancorosa, uma mulher que não consegue trazer felicidade no que ela está fazendo, não consegue ser feliz no que ela está fazendo. Aí você vê uma igreja doente, mas tá todo mundo calado, entendeu? Porque a foto tá bonita. Porque o púlpito tá cheio de luz. Porque o conjunto, entendeu? Tá cheio. Então, quando Paulo ele vem, e aí eu reforço aquilo que eu falei nas primeiras lives. Se você não assistiu, vai lá no YouTube e procura Romanos 1 e Romanos 2. Eu reforço o que eu falei. Paulo teve uma coragem, cheio do Espírito Santo, para escrever essa carta. Porque quem olhava de fora ia falar, eles acabaram de sair de uma perseguição de Cláudio. Cláudio tinha feito uma lei que botou muita gente para fora da cidade. Os judeus foram embora, as pessoas eram mortas. E aí, quem olha para essa igreja, olha para uma igreja que resistiu nas casas das pessoas. Era uma igreja que tinha pessoas muito importantes. E aí você olha para essa igreja e você fala, olha, Paulo vai escrever um elogio, entendeu? Porque eles estão merecendo, entendeu? Eles estão merecendo ser elogiados porque eles conseguiram sobreviver a isso. E aí Paulo vai olhar para essa igreja e vai falar, então, nem grego, nem judeu, nem gentil. Todos nós somos falhos, pecadores. Nenhum de nós conseguimos ter mérito. Todos nós precisamos da graça, da misericórdia, precisamos ser alcançados pelo sangue de Jesus. E se não fôssemos justificados, como a Nayara falou, um termo jurídico da época, que eles sabiam o peso disso. Talvez eu e você nunca ouviu dessa maneira. Você nunca imaginou que você acabou de receber uma carta, entendeu? Você vai sentar diante do juiz, você está sendo acusado por algo. E aí você vai sentar naquela cadeira com aquele nervosismo, aquela pressão que você está sendo julgado. Aí vem Jesus e fala, então, aqui está o meu sangue e eu estou absorvendo ele. Por quê? Porque
ele vai ser perdoado porque eu já paguei por ele. Eu estou justificando ele. Ele não vai ser condenado pelos pecados dele. Talvez você nunca entendeu o peso disso como o povo daquela época entendia esse peso. Então passe a entender. Você estava no tribunal, você recebeu uma carta, você estava sendo condenado, você estava já sentado na cadeira diante do juiz, e de última hora o seu advogado de defesa chegou com o sangue dele e falou: olha, tá pago, tá consumado, o preço foi pago, você não tem como levar a alma dele para o inferno, você não tem como condenar ele pela vida eterna, ele vai ser justificado pelo meu sangue. E aí nós vamos continuar para encerrar, versículo 27. Onde fica então o orgulho? Paulo questiona. Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos, então, a lei por meio da fé? Ele questiona. De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. E é como eu falei, né? A lei apontava para Cristo, a lei confirma Cristo. Eu acho lindo, né? Quando ele pergunta assim: cadê o nosso orgulho de cumprir todos os ritos? Cadê o nosso orgulho de cumprir tudo? Aí ele fala assim: onde é que fica isso? Aí ele vem e fala: olha, nós somos justificados pela fé, independente da lei. Porque se fosse pela lei, não tinha como os gentios, eu, você, sermos justificados, porque nós não cumprimos a lei dos judeus, nós não cumprimos os ritos. Então era impossível nós sermos justificados, se fosse somente pela lei. E aí Paulo vem e joga um balde assim em cima dos judeus, fala: olha, o nosso Deus é Deus de vocês, da circuncisão, mas ele também é Deus dos gentios. Ou seja, os gentios não cumpriram nada do que vocês cumprem. Como que vocês não comem? E mesmo assim, eles são justificados por igual. Irmão, você tem noção do peso que é isso? Você chegar para uma pessoa totalmente que você considera impura e Deus falar: então, mesmo amor que eu fiz por você, que é certinho, que é bonitinho, é o mesmo que eu estou fazendo para esse que está todo errado. Porque foi isso que Paulo falou: olha, vocês cumprindo a lei perfeitamente, confirmando a lei, ou seja, ele não estava invalidando, ele falou: olha, vocês cumpriram a lei, mas os gentios não cumpriram lei nenhuma e eles também estão sendo justificados pelo mesmo Deus. Então, assim, essa aliança, essa graça imerecida que nos abraçou, porque nós somos os gentios hoje, né, nós somos os que foram alcançados pela aliança. Você não cumpriu lei nenhuma, você não deu oferta nenhuma no templo, você não fez sacrifício nenhum, e você consegue ser justificado. Talvez o judeu falou assim: não é possível, e aquelas ofertas que a gente deu, entendeu? Foi tudo em vão. Paulo não. Foi por causa desse caminho que você reconhece o Messias. Por isso que o Messias foi primeiro dos judeus. Eles reconheceriam o Messias porque a profecia veio para eles, o conhecimento veio para eles primeiro, a promessa veio para eles. Só que o Senhor falou assim: agora eu abro para os gentios. Os gentios, irmão, muitos deles não sabiam que era Cristo, nunca ouviram falar dessa profecia. E eles foram abraçados por essa graça. E essa graça chega em mim, chega em você. Eu quero chamar você que está afastado da casa do Senhor, né? Você que está afastado da presença do Senhor. Você também foi justificado por esse sangue. Você foi alcançado por essa misericórdia. Você foi abraçado por esse Jesus que olhou nesse tribunal e sabíamos que éramos culpados. Irmão, uma coisa é você inocentar o inocente. Uma coisa é você inocentar um culpado. Um réu confesso. Ele olhou para mim, para você. Ele sabia que você não tinha dinheiro para advogado. Não tinha como nós se defender. Porque se a gente abre a boca e não ficar ali, era pior. Mas a nossa alma foi justificada. Ele conseguiu nos amar primeiro. Porque é tão bonito, irmão, quando você pega algo que já está pronto, que já está bonito, que já está arrumado. Ele nos amou quando nós estávamos em pecado. Ele nos perdoou, ele nos amou primeiro. E ele nos justificou pela fé. E aí, como é que eu pego, pastor, essa salvação? Crendo em Cristo Jesus. Olha que preço maravilhoso. Porque quando ele nos tornou inocente, ele poderia cobrar um preço tão alto. Ele falou: olha, vocês agora foram justificados pelo sangue, eu vou te cobrar um preço muito alto por causa disso que eu fiz. Ele poderia cobrar algo tão alto, irmão, e a única coisa que ele falou: crê em mim.
Como diz, crê no Senhor e será salvo. Confesse Jesus e você será salvo. É só crer no Senhor Jesus como seu Salvador. Crer, entregar a sua vida. E muitas pessoas se afastam do caminho do Senhor por causa das pessoas. Olha, eu posso ser boa para você, eu posso ser muito ruim, mas não fui eu que te justifiquei. Eu não dei sangue para justificar ninguém. Eu não conseguiria fazer. E se talvez nós fizéssemos pelos nossos. Né? Talvez você tenha coragem de dar a sua vida pelos seus filhos. Eu quero ver você fazer isso por um estranho. Ou por uma pessoa muito ruim, uma pessoa muito má. Então, Jesus, ele fez isso. Jesus, ele entregou a sua vida. Né? E para que a gente não perecesse, mas que a gente tivesse uma vida eterna. Então, talvez você está afastado desse caminho por causa de pessoas. Olha, você está abrindo mão de um relacionamento com Deus por causa das pessoas. A igreja, ela é falha, sim. A igreja, ela é uma instituição, ela é uma criação do próprio Deus, mas ela não é perfeita. Você nunca vai encontrar a perfeição na igreja do Senhor. Você vai encontrar a perfeição no Senhor. Agora, a igreja do Senhor, ela é uma igreja imperfeita. Por que ela é imperfeita? Porque eu estou nela. A Bárbara está nela, né? Por isso que ela é imperfeita, porque nós estamos lá. Não existe uma igreja perfeita, porque para ela ser perfeita, irmão, tinha que ter os perfeitos dentro dela. O único perfeito é Cristo. É por isso que ele me justifica e te justifica. Né? E aí as pessoas acham incrível quando nós falamos isso. Isso aqui não é uma falsa humildade, não. Nós nos tratamos a si mesmos. Nós somos muito falhos. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos limitados. Nós somos tão pequenos diante dessa graça. Então não troque o seu relacionamento com Deus por causa das pessoas, por causa da imperfeição das pessoas. Você também é imperfeito. Você também tem os seus erros. E é por causa disso que Jesus te justifica. Olhe para o que Cristo fez. Olhe para o que Cristo fez pela sua vida e pela minha vida. Isso é maior do que qualquer decepção que você tenha. Isso é maior do que qualquer coisa que você tenha passado. Por qualquer dificuldade que você tenha passado. O sangue de Cristo é muito maior do que isso. Não pare a sua caminhada, não pare o seu relacionamento por causa das pessoas. Olhe para Cristo, veja o que Cristo fez. Os homens de fé, irmão, também foram feridos. Paulo foi ferido, Pedro foi ferido por pessoas da igreja, não foi pessoas de fora, por pessoas da igreja. Isso não impediu eles de terminarem o seu ministério. Não pare a caminhada com Cristo por causa das pessoas, porque isso não é motivo de você parar. Não olhe para as pessoas, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Amém? Amém. Então eu quero chamar você para orar, né? Nós vamos encerrar essa live. Espero que Deus tenha falado grandemente no seu coração. Essa live ela vai para o YouTube. Depois, se você quiser compartilhar com alguém, se você quiser depois anotar as reflexões que nós fizemos, se você quiser estudar mais a profundo esse capítulo, porque esse capítulo ele é muito rico, né? Em 1h30, 2 horas a gente não consegue, né, estudar, explanar tudo que é falado nesse capítulo, porque tem um contexto histórico. Estude mais a respeito de Lutero, estude a respeito da época que foi escrito Romanos, pelo qual Paulo estava passando pela sua terceira viagem, tudo o que estava acontecendo no ano de 57, mais ou menos ali depois de Cristo, quem estava no poder, né, quem assumiu. Você vai ver que Nero era terrível, né, irmãos, tudo que ele fez ali em Roma, e Paulo ele está escrevendo essa carta em meio a tudo isso. E isso que nós estamos falando, ele é muito sério, como eu te falei. Nem sempre você vai ter um cargo, ou você foi chamado para algo, ou você vai ter um destaque, ou você vai estar na placa ou no cartaz, mas isso não tira e não diminui o valor da sua alma. O valor da sua alma, ele é o valor da minha alma, da alma da Nayara. Não importa se a Nayara passou 30 anos pregando, se eu estou aqui 2 anos, 3 anos, se você nunca vai estar como pregador ou cantando, isso não muda o valor da nossa alma para Cristo. A única coisa que Jesus ele vem falar para mim e para você, ele vem falar, creia em mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o outro como a si mesmo. Né? Conheça, guarde os meus mandamentos, guarde a minha palavra no seu coração. Tenha um relacionamento comigo, porque na eternidade nós nos encontraremos. Ele fala, vai haver um dia que eu vou voltar. Não deixo vocês só, deixo o Espírito Santo. É muito importante no livro de Romanos destacarmos isso, o Espírito Santo, os dons,
né? Talvez você nunca ouviu falar, talvez para você é conto da carochinha, talvez para você é coisa do passado, não é para os dias de hoje, mas eu creio. E eu creio que se você pedir, Deus pode te mostrar, Deus pode abrir os seus olhos, que o Espírito Santo é real, ele ficou aqui conosco. Jesus falou, eu deixo um consolador, eu não deixo qualquer pessoa, eu deixo ele, a presença de Deus, para que você possa se fortalecer, para que você possa ter dons, para que a igreja tenha dons, para que vocês não fiquem cegos em meio à guerra espiritual. A guerra espiritual, irmãos, ela é real. A briga para que você se perca, para que a sua alma seja condenada, para que você não seja justificado pelo sangue de Jesus. É real essa guerra. E por isso é importante que você creia em Jesus. É importante que você creia no Espírito Santo. É importante que você se fortaleça, independente se você vai servir um ministério ou não. Eu não estou te chamando para uma placa, eu não estou te chamando para um cargo, eu estou te chamando, reconcilie com Jesus Cristo. Faça uma aliança com Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo. Abandone todo e qualquer tipo de religião, de nome, de crença que fala para você que não tem uma vida eterna, que não tem um Salvador, que vai acabar tudo. A sua alma sabe que não é isso. A sua alma sabe quando você está fazendo algo errado, que algo não está certo. Você tem um buraco, uma sede que só cabe Jesus. Só cabe ele, irmãos. Não tem espaço para outra coisa não supre isso. Você passa a vida toda correndo atrás de algo que nunca te é suficiente. Mas nós estamos apresentando Jesus, porque ele é suficiente. Então, curva a sua cabeça por um instante. E como eu sempre falo, essa oração, você ore comigo. Não me deixe orar sozinho. Ora aí aonde você está. No seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, na rua. E depois que a gente terminar essa live, se você sentir da parte de Deus, dobre o seu joelho. Fale com Deus. Eu não preciso estar aí para ouvir. Ele se faz presente. É Ele que vai ouvir o que você tem para falar do fundo do seu coração, da sua alma. As suas dúvidas, os seus questionamentos, o seu pedido de perdão, o seu pedido para que Ele se mostre para você. Que quando nós terminarmos, o celular ele pode desligar, mas que a sua oração com Deus, ela continue, porque Ele vai te ouvir, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por esta palavra, pela oportunidade, Pai, de ouvir e de ministrar a Tua palavra nessa noite. Pai, de ouvir porque nós não podemos nos esquecer, Pai, de por que nós fomos justificados. Não havia, Pai, chances, não houve nenhum ano, Pai. Houve chances de que nós poderíamos pagar pelos nossos próprios erros, que nós poderíamos nos justificar, que nós poderíamos nos consertar. Pai, obrigado pela oportunidade de ouvir, Pai, e de falar que só Jesus Cristo salva, e de que isso é de graça, isso não é pago, isso não é merecido, isso não é comprado, e nunca será, Pai. Não importa o que o mundo fale, não importa o que as placas preguem, não importa, meu Deus, meu Pai, o que o mundo fale, Pai. Isso não muda. O Senhor é de graça. O Senhor veio por nós, pagou o teu sangue, morreu na cruz, nos justificou, nos amou primeiro, mesmo quando não merecíamos, mesmo quando não valíamos nada, mesmo quando não éramos dignos de perdão. O Senhor esteve conosco, está conosco, deixou o teu Espírito Santo, Pai. E que a gente sempre se lembre, Pai, de falar a respeito de Ti. Os dons, Pai, existem. A igreja, Pai, precisa, Pai, querer Te conhecer. Precisa querer o Teu Espírito Santo, a Tua presença, Pai. Porque sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Nós somos pecadores, não somos melhores do que ninguém. Não é, meu Deus, uma classe, não é uma etnia, não é o nosso sangue, não é, meu Deus, a nossa cor, não é, meu Deus, o país que nascemos, Pai, mas é somente o Senhor. Pai, aqueles que estão nos ouvindo, Pai, aonde essa pregação chegou, que, meu Deus, cada alma possa, meu Deus, ser tocada pela Tua presença, possa ser constrangida, Pai, pelos seus pecados, possa, meu Deus, o meu Pai, se questionar se ela está, Pai, realmente Te servindo, se ela está realmente tendo um relacionamento com Você. Alcança, Senhor, os filhos, alcança, Pai, os cônjuges, as famílias que estão se perdendo, Pai, mas que a Tua presença, o Teu sangue possa resgatá-los. Pai, aceita essa pessoa que talvez nunca, Pai, fez a confissão, mas hoje ela aceita Jesus Cristo como Senhor Salvador. Escreve o nome dela no livro da
vida, Pai. Muda a história dela. Coloca pessoas, Pai, de Deus no caminho dela, para que ela possa se fortalecer, para que ela possa, meu Deus e meu Pai, estar, meu Deus, te servindo. Não porque ela quer pagar algo, não porque ela quer comprar, meu Deus e meu Pai, os benefícios de te servir, mas porque ela sabe, Pai, que sem ti ela não é nada. Senhor, reconcilia com aqueles que quebraram a aliança, aqueles que porventura, Pai, começaram a acreditar, Pai, começaram a acreditar que elas mereciam, que elas podiam, que elas compraram, que elas serviram e por isso têm crédito com o Senhor. Pai, que hoje, Pai, ela possa se reconciliar, que ela possa ter uma aliança diferente, Pai, um olhar para a igreja, para as pessoas, Pai, que estão sofrendo, que estão passando fome, que estão, meu Deus, meu Pai, perecendo. Que ela possa, meu Deus, meu Pai, os teus dons, a tua presença possa ser derramada para aqueles que nos ouvem, os obreiros, os pastores, Pai. Que a tua presença possa alcançá-los, para que eles possam ter, Pai, um evangelho como Paulo, ter a misericórdia, ter a graça, Pai, ter, meu Deus, meu Pai, a tua presença, o amor por almas. Porque só o Senhor, Pai, pode nos fazer ter esse amor, olhar com compaixão, Pai, pelas pessoas, como o Senhor olhou para nós com compaixão. Coloca esse amor em nós, Pai. É o que eu te peço, pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Amém? Então é isso. Amanhã nós estaremos aqui às 10 horas, se assim Deus permitir. E guarde essa palavra no seu coração. Que o amor de Cristo, ele entre no seu coração. Porque se o amor dele entrar, você vai olhar para as pessoas como Cristo olhou para você. Você não merecia, mas ele amou você. Então ame as pessoas, ame a Deus como ele nos ama. Amém? Até amanhã.